Oi, gente, tava com saudade de vocês. Nem acredito que a gente voltou para os diários de obra, que na verdade não é tão um diário de obra assim. A gente chegou na Agroflores, que é esse mundo de plantas, não só de plantas, e aí eu vou explicar por que a gente escolheu a Agroflores. Ela tem toda essa parte de flores, de plantas adultas, então eles não têm só as plantas que estão expostas aqui, eles têm fornecedores do Brasil inteiro. Então eu queria umas plantas maiores, eles conseguiam me arranjar, e eles têm toda a parte de ornamentação de jardim. Então eles têm cuba de madeira, eles têm vasos vietnamitas, eles têm arranjos, eles têm mesas, cadeiras, bancos, enfim. Eles têm tudo que a gente precisa dessa parte de jardim mesmo, de ornamentação, de flores, de plantas. E eles também fazem todo esse processo de plantar, de execução do projeto. Então eles têm o projeto e têm a execução do projeto e tem tudo que envolve o projeto, ou seja, eles são completos. Agora vocês vão conhecer o Ari, que é o dono da Agroflores, e a gente vai entender um pouquinho como ele começou, como ele entrou nesse mundo, que até eu tô curiosa, eu ainda não sei, então a gente vai saber disso junto. Bora! Coelhana, aquela vibe que acerta a coelhana. O casal que se completa, coelhana. Oiê! Ô, Maia do Brasil! Beleza mesmo? Tudo bem? Olha, firme. Gente, esse é o Ari. Ele é o dono de tudo isso. E como eu falei pra vocês, eu ainda não sei como isso tudo começou. Quero saber da onde surgiu essa ideia. Se você sempre gostou de plantas, sempre foi envolvido desde pequena ou não? Foi depois de adulto? Eu fiz a faculdade de agronomia, né? Então formei como engenheiro agrônomo, né? E naquela época era no interior do estado de São Paulo, na cidade de Garça, né? Meu pai tinha uma padaria, estava encerrando as atividades. E aí a gente estava ali a gente trabalhava com ele. Não tinha o que fazer, né? Eu tinha que terminar os estudos, meu irmão também trabalhava com ele, meu irmão mais novo, e o do meio trabalhava no Banco do Brasil. Sim. E aí minha mãe deu a ideia, porque vocês não vão plantar violeta, né? Produzir violeta. E a gente saiu do ramo de panificação, aí falou, Mas então... era comum plantar violeta? Não, violeta só dentro do Velling, da Holamba, que se produzia violeta. Então era um negócio meio que fechado, né? Sim. Aí todo mundo falou, não vai fazer isso não vai dar certo, é fechado lá, é trancado o negócio, só os holandeses produzem. E aí a gente, não, vamos ver se é mesmo, né? Fomos lá ver, aí fiquei uma semana lá estudando as coisas lá, dando um jeito de se infiltrar ali, pegando uma canja com um, com o outro. E aí minha mãe que deu a ideia, né? Minha mãe que foi a grande mentora que Deus teve essa luz de começar com violeta. Deu esse start. Deu esse start. Aí a gente foi lá e compramos as mudas, estudamos e começamos a montar as estufas lá em Garça, né? No começo ainda um das pessoas que hoje é dono de empresa grande lá na Holamba, ele viu, eu tinha uma abelina naquela época, azul, coube 6 sacos de terra, umas 600 mudas, né? Vocês e aí assim. O cara falou, esse cara nunca mais volta aqui. O cara já sabia que não ia dar certo. Foi impossível isso aí dar certo, porque lá na Holamba a tecnologia é muito avançada, né? Eles têm controle de umidade. Isso faz 29 anos. Eu tinha 24 anos. Tinha 24 anos de idade. Ou seja, você começou nesse ramo. Ó. E aí especialista. o cara falou, esse cara não volta mais aqui, porque as estufas da Holamba tem controle de temperatura com aquecimento. Eles já estavam muito à frente, com umidade do ar, é controlado de um lado da estufa, é uma parede de água, né? Pulverização, e do outro lado tem um exaustor que puxa. Então o ar antes de entrar na estufa ele é umidificado, então ele passa com certa ventilação lá dentro. À noite liga aquecimento, tudo preparado. Irrigação controlada, é tudo por robô. Hoje tem estufa que tem robô lá. Vocês e a gente ia começar ali num quintal da casa da avó, pôr um sombramento. E aí meu pai e meu irmão ficou essa semana preparando o terreno lá. E aí quando eu cheguei lá, eu falei para eles, não dá para fazer assim, quebrar o galho no terreno aí da casa da avó, né? Não dá. Hoje a gente tem que tomar uma decisão. Ou nós vamos viver de flor ou nós nem entramos. Amador não vai funcionar. E a gente também não tinha muita verba. E nós conseguimos, e todo mundo entrou com o que tinha. Né? Meu pai entrou com o que ele tinha da padaria, minha mãe entrou com uma verba lá para comprar um terreno, meu irmão do banco também entrou com dinheiro. Eu e meu outro irmão nós não tinha nada, né? A gente era estudante.
Então o café Mas que a entraram coragem. com conhecimento, né? É. Assim, com a mão de obra. Isso, aí nós compramos uma estufa de 230 metros quadrados, que é muito pequeno, 230 metros. Aham. É pequeno, mas montamos uma estufa lá no padrãozinho, do jeito que era para fazer, nos mínimos detalhes. Começaram. Começamos. Aí minha mãe sempre falava, né? Que a gente colocou toda a verba da família, estava ali. Então nós não tinha dinheiro para nada mais. E aí nós compramos essas 600, porque o cara falou, ó, a gente tinha encomendado 10 mil para produzir, para vender na época do final do ano que vende bem. Aham. Isso era meados de julho, agosto. Falou, ó, leva essas 600 para vocês fazerem uma experiência, ver se vai dar certo, né? Antes de você pôr os 10 mil aí. Aí compramos essas 600. E a minha mãe sabia que eu sempre fui muito desligado, e ela sempre perguntava, olha filho, tem certeza que você está fazendo as coisas direito? Ó, pode ficar tranquilo, tá tudo certo. Aí passavam uns dias, ela perguntava, olha meu filho, tem certeza que você está fazendo tudo direitinho? Porque tá tudo investido em você, ninguém entende de planta aqui, só que você que fez economia. Sem pressão. Não, pode ficar tranquilo que tá tudo certo. Aí passou uns tempos, meu Deus. uns 3 meses, quase na época dela tá pronta, a Violeta, nós chegamos um dia lá, todas morreram, tá tudo morto, né? E aí nessa altura do campeonato, minha mãe já não perguntava mais nada, né? Ela já sabia o que tinha acontecido, né? E nessa época foi uma época muito difícil, eu lembro que a gente ia almoçar no almoço ali, meus irmãos olhavam pra mim assim, mas ninguém me cobrava, mas sabe quando eu tava almoçando, assim, o olhar deles já falava, velho, se você errar, nós estamos ferrados, nós estamos na roça, nós nem conversávamos na hora do almoço, então era uma pressão. Era um clima de tensão, mas se a ninguém gente, falava nada. se não der certo ali, a gente tem Acabou. que trabalhar, pedir emprego para todo mundo e cada um para si, porque acabou a verba, nós queimamos a Colocaram ponte, tudo, né? queimamos a ponte e colocamos 100%. Nós não fomos meia boca para ver, vamos ver se dá. O ver se dá não dá certo, vamos tentar, não dá certo. Então nós vamos lá fazer dar. E aí a gente foi, e aí graças a Deus saiu. Aí essas 10 mil saiu, foi lindo demais, vendemos tudo. Na época teve uma geada na Holamba, né, no próximo semestre. E aí as violetas, naquela época, de 70 centavos foi para 2 e pouco, então triplicou o valor. Então muita coisa Deus ajudou mesmo. Sim. Deus empurrou. Isso foi, uma história foi bacana demais. Quando nós escolhemos essas 10 mil, a gente tinha 230 metros quadrados, comprou mais 2 estufas, nós triplicamos. Então toda a colheita a gente dobrava. Então nunca pegamos dinheiro para particular, para ir viajar, né? Investiram tudo mesmo, reinvestiram. Paulista tem essa mania de todo final do ano vai para praia, né? O pessoal do interior de São Paulo. E a gente ficou 7 anos sem ir para praia. Só reinvestindo, não comprava roupa, usava roupa velha que já tinha aposentado. Então nós entregamos tudo. E aí teve no próximo ano, né? Eu vou contar essa parte do começo, que tem mais, né? Foi ter um frio danado lá e a gente não tinha aquecimento, não tinha nada. E aí eu lembro que, não tem o que fazer, deu notícia que ia fazer menos de 4 graus. E a violeta, com menos de 4 graus, ela queima. Ela morre tudo. Falei, vixe, nós não temos aquecimento, não tem nada, seja o que Deus quiser, entregamos para Deus. Teve um baile na cidade, nós fomos para um baile, entrei no baile lá, sei que era meia-noite e pouco, 1 hora da manhã, um amigo meu entrou no banheiro. Falou, cheguei em casa agora, saí de casa agora que eu estava namorando, tá tantos graus. Eu não lembro meu certo. E eu lembro que quando vai gear, começa a baixar cair 1 grau por hora. Eu fiz as contas, puta, vai gear. Naquela hora eu tava com a bebida, coloquei na mesa e falei, não, eu vou resolver esse assunto. Saí de lá do baile e fui na casa de um cara que vendia cerveja, essas coisas de noite, tava fechado. Eu bati na porta do cara, falei, velho, eu tô precisando de carvão. O cara achou que era algum beldo lá querendo comprar cerveja. Porque vai queimar minhas flores, não sei o quê. O cara acordou, abriu a loja dele, me vendeu 4 sacos de carvão. Eu levei lá à noite, acendi lá, pus fogo. Fez uma fogueira. Fiz fogueira, foi eu e meu irmão. Colocamos fogo lá e pá. E aí salvamos a violeta. No outro dia de novo nós fomos lá e já organizamos, levamos cadeira, televisãozinha para poder da estufa. Agora não tem problema mais. Né? Aí acendemos, deu madrugada fora, a gente começou a ficar tonto, não sabia por quê. Olha a inocência do perigo. Meu Deus, vocês ficaram fechados. Aí saímos lá pra fora, a gente tava totalmente atordoado, caindo no chão. Eu e meu irmão, nossa, aí a gente percebeu, vixe, estamos intoxicados. Aí, nossa senhora, aí que eu lembrei que tinha até essa notícia que uma família em São Paulo tinha colocado álcool numa latinha, pôs uns tecidos, pôs fogo dentro do apartamento, no outro dia amanheceu, a família inteira morreu. Teve esse caso aí, nessa época. Eu falei, vixe, que perigo, que onde nós estamos.
Aí eu falei, nossa, então eu vou entrar lá dentro, vou abanar de novo, vou jogar mais carvão e vamos embora para casa. Era 2 e pouco da manhã e seja o que Deus quiser. E graças a Deus conseguiu manter a temperatura. No outro dia giou no estado de São Paulo inteirinho. E graças a Deus as violetas nossas ficaram protegidas, o preço triplicou, isso foi outra salvação de Deus que veio na nossa mão. Aumentando, ainda foi aumentando. Aí depois aí a gente resolveu comprar caminhão para ser atacadista, ser distribuidor de flor, que é o que nós somos. Mesmo assim, vocês continuaram com as violetas, então vocês mesclaram com outras coisas. Além de ter produção de violeta, nós resolvemos ser comerciante. Então nós comprávamos as plantas e as flores na Holamba e saía vendendo. Só que nós não tínhamos experiência nenhuma, não sabia nada desse negócio. Mais um negócio que nós entramos que também não sabia nada. Então a gente tem que se arriscar. Foram aprendendo, fazendo, violeta nós não sabia nada, fomos aprender. Vender flor também não sabia nada, se estrepamos. Apanhamos muito, perdemos bastante dinheiro, mas... É que eu acho que a prática, ela ensina mais do que a teoria, muitas vezes, né? Às vezes, assim, a teoria, ela é ótima, mas não funciona. E a prática, você vai aprendendo, errando e consertando. Isso é uma ótima dica aí pra você que quer empreender, viu? Gente, arriscar, é começar, porque senão fica sempre no mesmo lugar e não vai, né? Eu era engenheiro agrônomo, mas o que você aprende de violeta na faculdade? Nada. Você aprende o geral das coisas, você vai aprender na prática mesmo. Você tem que ter... vontade, que o mundo é movido por vontade das pessoas. E você decidiu sair de São Paulo e vir para Brasília? Não, aí já era bem lá na frente. Aí a gente comprou um caminhão, achou que ia ser moleza, que a gente parava na porta da floricultura, vendia 2 caixinhas de violeta. Naquela época, não lembro, o faturamento dava R$150. E aí o caminhão encostava lá, vendia 800 mil e pouco. Vou comprar caminhão, assim, o negócio é muito fácil, é bom demais. Fomos lá, compramos um caminhão. Ai, meu Deus. E aí que nós apanhamos mais ainda, porque eu não sabia comprar planta, não sabia como comprar caro, ia vender mais caro do que o concorrente. Então, foi aprendendo, tomando tapa. E aí a gente fomos fizemos o interior de São Paulo, tinha muita concorrência, resolvemos ir pro Nordeste. Lá não tem ninguém vendendo flor. Chega lá, tinha. Só que lá só tinha cachorro grande, então tinha empresas grandes. Entendi. Só que era melhor porque são empresas que fazem conta. E aí a gente começou a trabalhar no Nordeste. E eu lembro que a primeira noite que nós chegamos no Recife, foi eu, meu irmão, que era o funcionário do banco, que ele tinha pedido a conta do Banco Brasil. O cara deixou o Banco Brasil para trabalhar com a gente. Nessa época já estava mais confiante. Sim. Deixou o Banco Brasil e veio com nós. Então ficou nós 3, meu pai lá na retaguarda, na estufa, né, ele com meu irmão Kleber, que era o mais novo, e eu e ele saímos para viajar. Chegamos no Nordeste com um amigo que eu conheci na estrada, lá em Tupã. Ele falou, vem cá que você vai trabalhar com a gente. Ele, mas eu não sei dirigir caminhão, não tenho nem carta, era motoqueiro. Ele trabalhava na vidraçaria. Eu falei, não, mas você sabe conversar, acho que para vendedor você vai ser um bom vendedor. Pegamos esse cara, ensinamos ele a dirigir na estrada, ele tirou a carta, ele foi aprendendo na primeira viagem a dirigir, saía assim da... coisa de louco. Minha mãe ficou doida, falei, o único filho que nós estudamos foi você, conseguiu estudar, que era eu. Os outros não deu para estudar. O outro era funcionário do Banco Brasil. Você pede a conta, você de engenheiro agrônomo, se você é caminhoneiro, tem a dó, velho. Vocês querem matar do coração. E viajando de noite, que tinha que viajar 24 horas. Aí chegamos em Recife, na primeira viagem lá, a gente dormia no posto de gasolina, dentro do caminhão. E não achava lugar para dormir, não achava posto. Aí achamos um posto na Boa Viagem, em Recife. Chegamos lá, aí desceu o meu irmão e o motorista, foram lá tomar banho. Eu estava me trocando, que eu estava dirigindo, tinha que pôr o short. Aí daqui a pouco volta eles lá. O posto era meio velhão e tal. Volta os dois lá. Nós não vamos tomar banho aí, não. Falei, por que não vai tomar banho ali? O banheiro é muito feio. Rapaz, vocês são muito mimadinhos, vocês são muito... Rapazinho criado com a avó. Deixa que eu vou lá tomar banho. Desci com a minha malinha de bermuda e chinelo. A hora que eu entrei no banheiro, nossa, o banheiro era horrível, tudo ferrado, cano enferrujado. Parecia que tinha matado um velho paulada naquele banheiro, tanto... Cara, horrível. Eu fiquei assustado. Pior que banheiro de cadeia, né? Só que eu não sei como é que é banheiro de cadeira, mas... Cara, saí de lá doido. Aí eu saí, ele já tava rindo. Você não é um machão, nem tomar banho aí. A vergonha. Não tinha condição de tomar banho. Então, lá foi complicado. Aí ela chamou outro poço lá na entrada desse cara. Você andou... Naquela época não tinha GPS. Não, eu sempre penso nisso. Quando as pessoas contam essas histórias, que elas saem, tipo, né, do Mato Grosso e vão pra, sei lá, Piauí. Aí eu falo, gente, como é que vocês faziam? Mapa. Mapa e placa. Porque assim, perguntando pros outros. Eu sou nova, então assim, eu não sei em Brasília andar sem o Waze. Eu fico imaginando as pessoas que cortam o Brasil, cortaram há, sei lá, 20 anos atrás,
com mapa. Que eu não consigo nem me achar no Waze. Não, e aí e dentro da cidade, então, pior ainda, dentro de Recife, Deus me livre. a cidade de Recife ela é cheia de lagoa, ela é tipo a Veneza brasileira. Sim. Então é cheia de ponte. Cara, para você ir de uma floricultura, pô, demorava 2 horas. O cara falou, ainda, né? passa a ponte Mocotó-Lombó, que tem uns nomes estranhos ali, vai, você pega outra. Cara, você se perdia demais. Não tinha nem motoboy naquela época ainda. Porque senão poderia pagar um motoboy, vai na frente que eu vou botar. Não tinha motoboy naquela época. Nem motoboy, nem Waze. E celular naquela época custava R$5 o minuto do celular. Foi logo quando saiu o aparelho celular, né? O fax, né? Vocês não pegaram essa época, né? Aí a gente, então foi essa luta para desenvolver a clientela, aprender a comprar, a chegar lá lá em Recife, depois começamos a fazer Maceió, depois Salvador. E aí começou a crescer a clientela. E aí que a gente foi montar a primeira loja que foi em Maceió, né? Que teve uma amiga nossa lá, Eva Amaral, que nos apoiou para estar lá. A dona Cícera Gouveia também. Aí eles gostaram da gente, a gente começou a montar a primeira loja lá. E aí depois Salvador, depois Natal, depois Recife. Aí a gente ficou um tempo meio descansando, acomodando, porque aí eu fui casar, né? Fui ter filho, que não dava tempo de casar, de ter filho, né? Isso que eu morava já em Mojimirim, já perto da Olambra ali. Eu morava do lado da Olambra já. Você já voltou? Vocês ficaram um tempo no Nordeste? Não, no Nordeste eu viajava toda semana. Então de caminhão. Vocês ficaram morando lá. Depois eu coloquei motorista, aí eu mudei para Olambra. Ali do lado do escritório nosso central é lá até hoje. Sim, ficou lá. Aí que eu fui casar, fui ter filho, que não tinha tempo para fazer as coisas. Eu doei a vida para a empresa. Né? Eu e meus irmãos, né? Aí a empresa foi crescendo, essa época já tinha 40 funcionários, nessa época quando nós estávamos lá. Hoje deve ter 100, em torno de 100. Aí que a gente foi, vamos abrir o Centro-Oeste, vamos montar o Goiânia e Brasília. Aí meus irmãos, nós não vamos, então acho um gerente para lá para ficar viajando, não dá mais, já estava cansado, essa época eu devia ter uns 40 e poucos anos, né? Aí arrumamos um gerente, no fim não deu certo o gerente, aí estamos nós aqui. Aí você falou, não, então eu vou. Aí a loja nossa era lá no Saam, era só atacado a gente fazia, né? Nas outras lojas o atacado é muito forte. E aí a gente resolveu mudar aqui para o CIA para fazer um serviço de varejo. E aí a pegada é mais embaixo. A gente estava acostumado só com atacado você enche a casa de flor, é mais fácil para vender. O varejo, ele tem uma coisa refinada, atender madame, o cara quer ver no detalhe as coisas aí. Então a gente veio aqui para inaugurar a loja. É totalmente diferente. A sensibilidade que você precisa ter com o cliente, a dinâmica do cliente, né? Atender as pessoas é realmente mais delicado. E aí eu vim aqui, na verdade eu vim aqui para ficar 2 meses treinando os pessoal e ir embora. Esse era o combinado, né? Só que aí nós viemos para cá e aí eu vi que eu mais tive que aprender do que ensinar. Porque um cara de 20, naquela época 28, 25 anos de empresa, de experiência, mas quase que não servia para nada. Só servia o filho. Então eu vim aprender mais do que ensinei. Porque antes você não tinha a loja do varejo, você não precisava dessa dinâmica, né? Com o público, de atendimento, essa logística. E você montar essa logística para cá. Eu falei antes de abrir aqui, de entrar e encontrar você, que uma coisa que eu gostei muito da Agroflores é que é um lugar completo, então você tem todas as etapas dentro da loja. Você entra aqui, você tem tanta parte da ornamentação, dos vasos, de um móvel, de uma cuba de madeira, de uma fonte, de um banco, até as plantas em si. Então eu acho que isso, apesar desse processo ser longo, é bom você ter colocado tudo no mesmo lugar. Porque, por exemplo, eu venho aqui, sento aqui, o projeto é esse. Não, a gente vai precisar trocar essa planta por essa, e aí essa planta vai pro vaso, essa planta vai pra não sei aonde. Tipo, ter todos os processos dentro de uma loja só. Então você chega, faz o projeto, executa o projeto, você não precisa se preocupar e ficar procurando, o da grama, o da terra, que nem, né? Eu fiquei louca com esse negócio de grama, de terra, de adubo. Ele falou, não, calma, relaxa. Que a gente faz toda essa parte. Então, isso é muito confortável também como cliente, você saber que todo o processo está dentro do mesmo lugar e que você não precisa ficar catando coisas fora, né? Eu acho isso muito, muito interessante. Essa ideia sempre existiu ou vocês foram adaptando isso na loja? Vocês começaram só vendendo e depois vocês fizeram um projeto ou não? Vocês desde o início falaram, não, já que a gente vai abrir uma loja, a gente vai atender desde o início tudo. Não, eu já tinha essa facilidade de que a gente era produtor, fomos produtor, até hoje a gente tem uma pequena produção de orquídea, coisas, né? De orquídea lá até hoje.
Então eu já tinha essa experiência, convivi no meio dos produtores na Ulambra lá, né? Muitos amigos. Aí a gente abriu aqui varejo para vender peças, vasos. Aí apareceu esse ramo de jardim vertical, natural, o permanente. Aí apareceu o paisagismo, começou a aparecer demanda, a gente investiu. Né? Aí a gente foi fazer curso, o Rogério, que é o nosso designer, também se especializou nisso. Vocês viram que era importante ter os processos. Que era importante, porque Brasília tem um paisagismo desenvolvido já, né? E aí hoje nós temos 2 arquitetas, né, que ajudam nos atendimentos, também faz projeto. Que muitas vezes você viu lá na tua casa. A gente monta um projeto, quando você vai para campo, nem na hora que a gente olha ali, não vai ficar legal aqui. Ou então vai ficar bom, mas vamos fazer um jeito melhor? Sim. Porque a gente tem que adaptar a realidade do cliente, cachorro, tem um campo igual a sua casa, que tem um campo de beach tênis. Então a gente, na hora da prática ali, que o papel aceita tudo. Né? Papel, computador, aceita tudo. Isso é muito importante. Eles foram para lá, a gente pensou em algumas plantas. Quando a gente chegou lá, a gente viu que a sombra que a gente pensou que fazia, não fazia tanta. Não era, tipo, fazia sombra, mas não fazia sombra necessária para aquela planta. Então a gente teve que trocar várias coisas. Por isso que eu acho que é importante você estar num lugar e numa loja que atenda todos os processos. Porque eu precisei trocar a planta, eu não precisei falar com o fornecedor da planta ou... Não, é tudo no mesmo lugar. Você, a gente vai trocar essa planta porque essa planta não dá. A gente vai lá, tira isso, bota aquilo. Ou então essa planta a gente vai ter que tirar daqui e botar ali. Isso foi muito confortável, foi muito interessante porque eu fico descansada. Então hoje, por exemplo, eu vim aqui falar com as meninas só sobre as plantas que vão chegar. Que a gente precisou trocar, e elas falaram, a gente não conseguiu tudo dessa planta rustificada, que era uma planta específica, que não aguentava tanto sol, e aí elas me explicaram que existe esse processo de rustificação, que é você adaptar a planta aos poucos. Então a planta meia sombra, ela pode se tornar uma planta de sol, se você fizer essa adaptação. Então tudo isso são detalhes que a gente não tem ideia e que quem tem a manha e vai fazendo no dia a dia, assim, fica muito mais fácil, você fica muito mais segura de entregar mesmo, porque o paisagismo em si, o André fica zoando, que ele fala que é muito caro. O paisagismo em si é uma coisa cara, assim, é uma coisa que você investe na sua casa, mas que faz absolutamente toda a diferença, traz vida para o lugar, assim. E quando você faz um bom paisagismo, um paisagismo que às vezes é funcional também para casa, então precisa de um lugar que, sei lá, vai precisar de uma sombra, vamos plantar uma árvore, o que a gente vai fazer? Ou, sei lá, eu coloquei um móvel aqui, eu preciso de uma sombra, eu preciso de algo. Acho que o paisagismo ele é mais do que só enfeitar, né? Ele é uma coisa funcional também. Resfriar a casa, a gente estava falando, lá em casa é muito quente, então ele falou, quando você colocar as plantas, você já vai ver que já dá um outro ar. E eu coloquei, a gente nem terminou o paisagismo e já tem uma outra cara e já tem uma outra temperatura a casa também. Isso é muito, muito importante, porque o paisagismo é mais do que a cereja do bolo, né? Ele, pra mim, é fundamental na casa. Agora você viu que você sempre valorizou, né? Exato, eu investi desde o início, mas o André agora que ele tá, não, agora tá legal. Porque no início, assim, você bota a planta e fala, será que isso aí vai ficar bom? Mas depois, quando você vê que a planta começa... E rola também essa adaptação das plantas. Você coloca uma planta, ela dá uma murchada, depois de um tempo que ela vai começando lá em casa. Agora que as meninas que o André tava me zoando, agora que elas estão começando realmente a ficar bonitas, a ficarem em pezinhas, porque elas ficam meio murchinhas. É agora que elas estão tomando cara de casa. Mas é isso, gente. Agora eu vou mostrar um pouco da loja. Inclusive, eu vou mostrar uma fonte que eu estou apaixonada. Vou mostrar também essa parte, porque aqui na loja tem a parte da loja em si, tem a parte das plantas que estão disponíveis para venda e a parte que chegam as plantas que já estão reservadas, né? Que vocês têm fornecedores de fora. Isso. Eu vou mostrar tudo aqui um pouco, vou liberar um pouco aqui o Ari, que ele já falou, coitado. E vou mostrar pra vocês porque eu sou apaixonada por esse lugar. Tem essa parte aqui, eu não sei, pra vocês terem uma ideia, eu não sei nem o que é verdade e o que é mentira. Essa aqui é mentira. E aí existe também as plantas que eles me explicaram, tipo jardim vertical. Existe o jardim vertical artificial, o natural e um que é tipo um jardim natural que eles ressecam a planta, que é uma planta de verdade, mas que ela passou por um processo de ressecamento para ela durar mais. Então ela tem um aspecto bonito de planta, mas ela não dá o trabalho de planta. Então você não precisa regar, você não precisa fazer a manutenção da planta, sabe? Tem um lago aqui, vem cá. Eu queria muito colocar esse lago lá em casa, só que eu acho que não ia dar certo com os cachorros. Esse aqui que é o jardim, ó. Essa plantinha aqui, ó.
ela é viva, só que ela foi ressecada para não precisar da manutenção. E tudo isso, ó, tudo isso vende, todos esses vasos, olha só. E aqui também tem uma parte muito legal, que é a parte de arranjo. Então eles fazem arranjo, por exemplo, tá tendo arranjo para Natal, tem arranjo de mesa. Então eles usam também, é assim, é completo esse lugar, é surreal. Olha o lago que eu queria colocar lá em casa. Só que a chance de tipo aumentar para pegar os peixes era enorme. E eles montam um lago, esse aqui é um lago, mas eles fazem também piscina-lago, que é tipo uma piscina natural com peixe. Então, tipo assim, esse é um lago, mas eles conseguem fazer uma piscina enorme, funda, com os peixes e que você pode nadar. Olha que loucura. Bom, espero que vocês tenham gostado da história da Agroflores. Eu acho interessante vocês saberem o por trás das empresas envolvidas. Eu adoro a história do Ari, eu acho que ele é um cara diferenciado, assim, realmente, né? Ele foi se arriscando e foi se adaptando, botando a cara a tapa, fazendo e acontecendo. Eu me reconheço muito nele. Enfim, eu amo esse lugar. Eu acho que ele tem todos os processos que a gente precisa. Se você não conhece a Agroflores, é de Brasília, vem conhecer. Nessa época de Natal, eles têm tudo de ornamentação e também tem os arranjos natalinos. Voltamos para o Diário de Obra, agora a gente vai fazer aí, acho que as finalizações, né, Hugo? Finalização de imóvel, finalização de iluminação, enfim, vai ter muita coisa ainda ao longo dessas semanas. Espero que vocês tenham gostado de mais um Diário de Obra, que não foi o Diário de Obra, foi a parte de paisagismo. E teremos depois o paisagismo executado em casa, tá? Beijo!